Muito bom dia a todos. Eu ouvi o Simão falar agora, pensava que ele estava a falar de outro estudo bíblico e não do atual, mas claro que ele estava a falar no geral. E ao contrário do que eu possa esperar, vou pedir-vos para abrirem as vossas Bíblias em 1ª Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Não estamos no estudo bíblico de quinta-feira, mas estamos... é um domingo e vamos ler aqui esta passagem que eu gosto bastante e que tem sido alvo do nosso estudo nas últimas semanas e também há alguns meses que estudamos estes versículos. Vamos ler então os primeiros versículos desta passagem e eu vou focar-me aqui numa expressão para depois desenvolver um pouco. Então, a 1ª Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Admoeste, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. A expressão que eu quero salientar aqui é a verdade mais fundamental acerca da vontade de Deus. Algo que todo homem deve compreender, todo homem deve saber, todo homem e toda a mulher, claro, que deve saber e compreender e aceitar. É que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E Deus quer mesmo muito que todos os homens se salvem. E por isso fez uma provisão para que todos se possam salvar, para que ninguém fique excluído, para que ninguém possa um dia dizer não havia lugar para mim. Ele não pensou em mim quando decidiu salvar os homens. Ele quer que todos os homens se salvem e Deus de facto fez uma provisão para todos. E Ele colocou as coisas o mais simples possível. Colocou tão simples que na quinta-feira passada até comparávamos com o facilitismo que, infelizmente, cada vez mais vai havendo no ensino em Portugal, e se calhar não só, mas em que se facilita cada vez mais a vida aos alunos, colocando questões o mais simples possível, dando todas as ajudas possíveis para que o aluno consiga chegar lá. Eu vou dar um exemplo de certos problemas que, quando alguns dos meus irmãos andavam a estudar no primeiro ciclo, no ensino primário, eram exercícios exigentes. Hoje em dia já não se pode pedir coisas tão complicadas aos meninos porque eles não chegam lá. Então coloca-se perguntas cada vez mais simples, tornando tudo muito básico. E praticamente é isso que Deus faz connosco. Deus, a dada altura, diz... Já vão perceber a ideia. Deus diz em Deuteronômio 30, 19, Deus diz assim. Claro que não é desejável que o ensino chegue a este ponto, mas Deus simplifica ao máximo. Reparem o que é que Deus diz à nação de Israel. Deuteronômio 30, 19. Os céus e a terra tomam hoje testemunhas contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Deus basicamente dá duas opções. Ainda por cima diz qual é a certa. Nós não, por muito que queiramos facilitar a vida aos nossos alunos, nós não nos vamos pôr perguntas assim, em que tem duas opções e ainda dizemos qual é a resposta certa. Mas, infelizmente, espiritualmente falando, há pessoas que não conseguem acertar nesta pergunta de duas opções com a resposta correta escrita ao lado. Ele diz, a vida e a morte. Escolhe a vida para que vivas. Alguns colegas, um colega meu em particular, costumava dizer em relação a alguns alunos que nós tentávamos facilitar-lhes a vida, porque eram cursos complicados, de famílias estruturadas era quase o fim da linha.
O último recurso que a escola apresentava para aqueles alunos. E um colega meu dizia assim, que nós tentamos facilitar-lhes a vida, arranjar estratégias para que eles conseguissem superar as adversidades e conseguir ter aproveitamento. Ele dizia, nós não podemos querer isto mais do que eles. Eles têm de ser os principais interessados. Porque às vezes nós tentávamos facilitar tanto a vida deles e mesmo assim eles não queriam. E Deus também, em relação à salvação, ele, apesar de Ele querer que todos salvem, não pode querer mais do que vocês. Ou seja, o homem também tem de querer. E Deus não vai forçar ninguém. Okay? Deus não vai forçar alguém que não quer ser salvo a ser salvo. Deus não vai forçar alguém que toda a sua vida o rejeitou, não quis nada com ele, e diz-lhe agora, olha, agora tu vais passar a eternidade toda comigo. Tu que não quiseste nada comigo durante toda a tua vida, agora vou forçar-te a estares comigo. Deus não vai fazer isso. Portanto, Deus não, apesar de Deus querer que todos os homens se salvem, não vai forçar ninguém. Só mesmo a incredulidade do homem pode impedir que Deus o salve. Deus quer, agora o homem também tem de querer. E então Deus facilitou tanto a vida ao homem. Deus não coloca quaisquer exigências. Deus não exige do homem absolutamente nada previamente para que ele possa ser salvo. Não há... Aliás, há uma coisa. E alguns acertaram quando eu fiz essa pergunta. O que é que Deus exige ao homem para que ele possa ser salvo? Eu digo que não exige nada e vão perceber porquê. O que é que Deus exige ao homem para que ele possa ser salvo? É ele estar perdido. Não é? Só uma pessoa perdida é que pode ser salva. Ok? E Deus só exige isso de ti. De qualquer um de vós que aqui está, que ainda não o conhece. Só exige que esteja perdido. De resto, Deus não tem quaisquer exigências. Deus não diz, olha, primeiro tens de arranjar, bem arranjadinho, para depois teres uma audiência perante mim e eu ver o que é que consigo fazer contigo. Deus não requer absolutamente nada disso. Deus não requer de ti que sejas particularmente inteligente. Deus não requer de ti que sejas particularmente inteligente. Por isso, a mensagem que Ele anuncia hoje está ao alcance de qualquer um. Qualquer um pode compreender. E qual é a mensagem? Tu és um pecador. O teu pecado se faz separação entre ti e Deus. A consequência do teu pecado é a morte, é a condenação eterna. Mas há uma solução. Deus encontrou uma solução ao enviar o Senhor Jesus Cristo a este mundo para morrer a morte que tu merecias. E agora, se tu colocares a tua fé nesta obra redentora da sua morte e ressurreição, Deus oferece-te de graça a salvação. Não é preciso ser muito inteligente para compreender isto. Agora, o grande problema é os que são muito inteligentes. Aqueles que se acham com muito conhecimento. E a palavra de Deus fala-nos sobre isso. Diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, primeiro aos Coríntios, ele diz assim, primeiro aos Coríntios 1:25. 1 Coríntios 1:25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Ou seja, a inteligência, por vezes, pode até ser um entrave. Nós vemos muitas pessoas sábias, aos olhos do mundo, a rejeitarem Deus. Mas sabem o que é que a palavra de Deus diz sobre eles? Dizendo-se sábios,
tornaram-se loucos. Diz isso em Romanos 1. E diz também o salmista, diz o néscio no seu coração, não há Deus. Ou seja, a inteligência, eu não estou a apelar a que as pessoas não procurem cultivar o seu conhecimento e aprender mais, de maneira nenhuma. Mas há pessoas que aprendem e nunca chegam ao conhecimento da verdade, como também diz o apóstolo Paulo. Portanto, Deus não requer de ti, previamente, que sejas particularmente dotado de inteligência para consigas compreender uma mensagem tão simples. É só reconhecer o seu estado de pecador e perceber que Deus fez provisão para que possas ser salvo. Deus também não requer que sejas particularmente dotado do ponto de vista financeiro. Deus não precisa do teu dinheiro. Não precisas de vir a Deus com muito dinheiro. Porque se fosse preciso ser muito rico para vir a Deus, havia entraves para algumas pessoas. Algumas pessoas são pobres e não podem, então não estariam privadas de alcançar a salvação de Deus. O apóstolo Paulo também diz em 2 Coríntios 8, quando fala sobre a questão das ofertas, ele diz assim, 2 Coríntios 8, 9: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Ou seja, nós éramos pobres. Quando Deus nos procurou, quando Deus nos buscou, nós éramos pobres. Mas Deus, o Senhor Jesus Cristo, que era rico, se fez pobre, para que nós pudéssemos enriquecer. Deus também não requer de ti que tenhas um elevado estatuto social. Que sejas uma pessoa com destaque na sociedade. O senhor doutor, ou o senhor engenheiro, ou o senhor isto, ou o senhor aquilo. De maneira nenhuma. Deus, diz o apóstolo Tiago, Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Exatamente. Deus resiste aos soberbos, dá porém graças aos humildes. Tiago 4:6. Mas infelizmente, o estatuto social pode ser um entrave para que as pessoas venham a Deus. Eu recordo-me do meu pai contar que às vezes, ao evangelizar algumas pessoas, e aquilo era um meio rural, e onde nós vivíamos, e havia muita questão do senhor padre e da sociedade, estava toda montada em torno de uma religião. E algumas pessoas diziam: mas o que é que o povo vai dizer? O que é que as outras pessoas vão dizer se nós formos agora para os protestantes? Que era a ideia que eles tinham. Era a visão que tinham. E mesmo meu pai sofreu alguma censura social e familiar por ter ido para os protestantes. Passa a expressão, claro que não o que eu não estou a apelar a ninguém é ir para os protestantes, não é isso, mas era a ideia que na sociedade se tinha de quem aceitava o Evangelho da graça de Deus. Ou seja, as pessoas tinham medo do que podiam perder também nesse aspecto. Também Deus não exige de ti que estejas com muita saúde ou com força física. Deus não pede nada disso. Até os doentes, senão uma pessoa que estivesse doente ou que estivesse enferma ou com algum problema de saúde ou se fosse fraca, não podia chegar. Deus não requer isso. O próprio Senhor Jesus Cristo diz o quê? Não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. E a Bíblia fala muitas vezes contra aqueles que se acham fortes. Quando alguém se acha forte, aí é o fim deles. E até há um rei, o rei Uzias,
que diz que o Senhor o ajudou muito, até que se tornou forte. E depois, quando se tornou forte, foi um problema. Ou seja, todas estas coisas não são um entrave, mas o seu contrário pode ser. Ou seja, ter dinheiro, ser muito inteligente, ter o estatuto social, ser forte ou ter saúde, pode ser um entrave. Eu costumo perguntar se já viram alguém, se conhecem alguém que se tenha perdido, não tenha sido salvo por ser demasiado pobre, mas por ser demasiado rico. Nós vemos isso. Vemos um mancebo rico que se perdeu porque tinha muitas propriedades. Vemos o rico insensato que se perdeu porque tinha seu coração nas riquezas. Há alguém que se tenha perdido por ser pouco inteligente, por ser de baixo estatuto social, por estar doente ou por ser fraco. Não. Mas sabe outra coisa que Deus também não requer? Deus não requer boas obras. Deus não requer de qualquer um que tenha boas obras. Olha, primeiro tens de ter estas coisas, tens de ter boas obras para que possas vir até mim. Nada disso. Deus não requer nada disso. O apóstolo Paulo diz: aquele que não pratica, Romanos 4, 5, aquele que não pratica, mas crê daquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Não é preciso praticar. Não é preciso boas obras. Aliás, as boas obras, para Deus, o melhor das boas obras, são como trapos de imundícia. Aquelas ligaduras que os leprosos punham à volta das suas chagas podres, para esconder e para tentar não ter tanto aquele cheiro e tentar na ideia deles curar um bocado o problema que tinham. Isso é o melhor que nós podemos ter, que o homem por si mesmo pode apresentar a Deus. Imagina que alguém chegar a Deus com uma bandeja com trapos imundos. É assim que muitos, quando partirem para a eternidade, vão se apresentar perante Deus. Vão apresentar-se perante Deus com uma bandeja com trapos imundos. O que é que Deus vai dizer? É isto que tens para me apresentar? Quando eu te ofereci a salvação de graça? Mas, infelizmente, muitos põem a sua fé nestas coisas. Então Deus quer mesmo que todos se salvem. E por isso, Ele anuncia hoje boas notícias a todo o homem. Há boas notícias para todos. Para todos, ou se calhar não. Se calhar as boas notícias de Deus, porque lá está, Deus quer que todos os homens se salvem, as boas notícias de Deus, se calhar não são bem para todos. Se calhar para alguns não são. Vamos ver aqui sete para ver se eu termino. Vamos ver se hoje se faz história e eu consigo terminar antes da hora. Mas ainda sobre o... eu quero falar-vos de outra coisa, não estava a esquecer de algo que eu já vos contei aqui, contei na quinta-feira, mas acho que é importante, mas que revela, de certa forma, o ridículo de um homem que pensa que pode fazer algo para melhorar a sua aparência na presença de Deus, sem ser através da sua graça, do seu evangelho da sua graça. Tentem por si mesmo. Há pessoas que tentam por si mesmas ser agradáveis a Deus. E como eu vos disse, é como levar uma bandeja cheia de trapos de imundícia até Deus. Eu acho que já contei isto, mas já foi há bastante tempo. E alguns não se lembram e outros não terão ouvido. É uma história que podia ter acabado mal, mas pela graça de Deus ainda tenho o meu pai comigo. E o meu pai, de vez em quando, agora nem tanto porque já terá ganho algum bom senso, e
Mas há uns anos, foi há cerca de 10 anos, ele teve um acidente grave com uma máquina agrícola. E por causa de ter tido esse acidente com uma máquina agrícola, ficou todo sujo e um pouco ferido. Mas ficou muito sujo, porque estava a trabalhar com coisas bastante sujas. E então ele ficou um bocado maltratado. E estava um pouco longe de casa. E o que é que deveria fazer uma pessoa que está ferida e que tem um telemóvel à mão? Está sozinha, está ferida e tem um telemóvel à mão. O que é que deve fazer? Pedir ajuda, não é? Telefonar para o INEM. Na altura o INEM ainda não estava como está hoje, que uma pessoa telefona e não sabe bem o que é que vai ter do outro lado. Mas na altura o que ele devia ter feito era isso. Mas o que é que então o meu pai fez? Estava a fazer um certo trabalho lá num terreno, acabou de fazer o trabalho, veio para casa e chega à casa e diz à minha mãe, telefona para o INEM, que eu vou tomar banho. É ridículo. É ridículo, não é? Porque eu estava ferido, estava maltratado, mas também é gente de outra geração, andou na guerra e passou muitas dificuldades e se calhar também parece que é feito de outra substância que não nós. E então ele lá acabou por ir para o INEM e as coisas até acabaram por correr bem. Porquê? Porque ele não queria apresentar-se junto dos enfermeiros e dos médicos do INEM naquela maneira. Ele estava sujo, até com fezes de animais e tudo. Não queria estar daquela maneira, não é? E colocou em risco a sua própria segurança, a sua vida. Mas é isto que o homem faz, muitas vezes. Antes, porque ele podia ter dado alguma coisa, uma pessoa pensa que até está bem e pode ter algum problema que depois possa causar problemas mais graves ou até a morte. E o homem, que está num risco iminente de partir para a eternidade sem Deus, pensa, ainda estou a fazer por isso. Como se pudesse dar um jeito na sua vida primeiro para depois poder aproximar-se de Deus. Não faz sentido nenhum. Isso é brincar com a vida eterna. Portanto, não façam isto. É um pouco ridículo, mas é isto que o homem faz. O homem sem Deus tenta fazer isto. Então, para que é que são estas boas notícias de Deus? Deus tem de facto boas notícias, mas para quem são? Romanos 5:8. Romanos 5:8. Para quem é que Deus tem boas notícias? Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu por quem? Outra passagem diz que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E Lucas 15, isso diz em 1 Timóteo 1,16. E Lucas 15,7 diz que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende mais do que por 99 justos que não se necessitam de arrependimento. Então as boas notícias são para quem? O Senhor Jesus Cristo morreu por quem? Pelos pecadores. O Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para salvar quem? Os pecadores. Portanto, se há alguém que não é pecador, então, lamento, as boas notícias não são para eles. Se alguém se acha muito santo, muito aceitável aos olhos de Deus, então as boas notícias não são para ele. Já agora, em relação a esta passagem de Lucas 15, há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Estes 99 justos, ao contrário do que se possa pensar, não são os salvos. Não são os salvos.
Porque a Bíblia não diz em lado nenhum que as 99 ovelhas... Isso diz o Inário. O Inário diz que há 99 ovelhas seguras no curral. A Bíblia não diz isso. As 99 ovelhas são aqueles que se acham bons. E por isso não necessitam de arrependimento. Os 99 justos que não necessitam de arrependimento. Sabe porquê? Porque isto vem no contexto... Isto vem em que contexto? Esta parábola que ele conta. Versículo 1 de Lucas 15. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E então o Senhor conta a parábola das 99 ovelhas. É para lhes mostrar que estes que vêm ter comigo necessitam de arrependimento. São pecadores. E por isso o pastor vai buscar esse que se perdeu. Agora, os 99 justos que estão bem, que se acham que estão muito bem, esses não precisam de arrependimento. É para ilustrar esta ideia de que Deus quer salvar os pecadores. Aqueles que estão bem como estão, não há nada a fazer por eles. Não há boas notícias para esses. Há também boas notícias para quem? Romanos 4:5, ainda há pouco lemos essa passagem. Romanos 4:5. Aquele que não pratica, mas crê naquele que o justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Há boas notícias para os ímpios. Porquê? Porque Deus, o que é que faz aos ímpios? Justifica-os. O ímpio é aquele que não quer nada com Deus. Aquele que vive a sua vida como se Deus não existisse. Agora, aqueles que se acham muito bons, muito pios, que estão em boa posição para com Deus, para esses não há boas notícias. Porque Deus diz que justifica quem? O ímpio. E diz também em Romanos 5:6... porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu o seu tempo pelos ímpios. Cristo morreu pelos ímpios, não morreu pelos pios. E nesta mesma passagem nós lemos: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Há boas notícias também para os fracos. Não há boas notícias para os fortes. Ainda agora vos falei dos fortes. O ser forte pode ser um entrave para que as pessoas venham a Deus. Romanos 5:10. Porque nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Há boas notícias para os inimigos. Aqueles que reconhecem que estão inimizados para com Deus. Para esses há boas notícias. Agora, para aqueles que acham, eu estou bem como estou, eu e Deus estamos muito bem, por isso eu não preciso nada desse evangelho que tu estás a falar. Eu estou bem como estou. Eu e Deus cá me entendo. Isso é o que nós vemos mais neste mundo. Pessoas que acham que estão muito bem como estão. Pessoas que dizem, o Deus que eu conheço é assim, é assado. E estão bem como estão. Pensam que estão bem com Deus. Não conhecem nada da Bíblia. Não querem saber o que a Bíblia diz. Mas acham que estão muito bem. Para esses não há boas notícias. Há boas notícias, isso sim, para aqueles que reconhecem que estão inimizados para com Deus. Primeira Epístola de Pedro 3:18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Ou seja, há boas notícias para quem? Pelos injustos. Porque foi por eles, pelos pecados deles, que o Senhor Jesus Cristo padeceu. O Senhor, nada diz na palavra de Deus sobre o Senhor Jesus Cristo justificar os justos.
Os justos naquele sentido de eu sou justo. Eu comporto-me de uma maneira justa aos olhos de Deus. Se perguntarem na sociedade, achas-te uma pessoa pecadora ou santa? De 0 a 10, em que 0 é o muito pecador e o 10 é um santo. As pessoas terão dificuldades em pôr-se muito mal. Ímpio, a mesma coisa. Fraco, inimigo, injusto. O grande problema é que as pessoas não admitem, não querem admitir. Mas para poder aceitar a verdade do Evangelho é preciso admitir o seu estado. Há boas notícias também para quem? Lucas 19:10, o que é que diz? O Filho do Homem veio buscar e salvar quem? Quem? O que se havia perdido. Há boas notícias para os perdidos. Lá está. O bom pastor foi buscar quem? A ovelha que se tinha perdido. Portanto, há boas notícias para ele. Não há boas notícias para os que estão seguros de si mesmos. Para os que acham que estão bem como estão. Para esses não há. Romanos 4:5, ainda lemos essa passagem há bocadinho. Aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Ou seja, há boas notícias para aquele que não pratica. Atenção, não estou a fazer a apologia de que as pessoas sejam ímpias, fracas, inimigas, injustas, perdidas e que não façam o bem. Nada disso. Mas que ninguém pense que é por essas coisas que Deus se vai agradar delas, que Deus as vai salvar. Deus salva unicamente, exclusivamente, com base na obra redentora do Senhor Jesus Cristo. E aqueles que colocam a sua fé nessa obra redentora, é esses que Deus salva. Deus não vai salvar ninguém por ser santo, pio, forte, amigo, justo, seguro ou praticante. Mas vai salvar quem? Quem reconhece que é pecador, ímpio, fraco, inimigo, injusto, perdido e que não pratica. Que não procura fazer o bem para ser aceitável aos olhos de Deus. E sabem uma coisa? Há uma pessoa que personifica estes dois grupos. A mesma pessoa personifica estes dois grupos. O fariseu Saulo era quem? Era um homem santo, pio, forte, amigo de Deus, justo, seguro de si mesmo e praticante. E como é que ele estava? Qual era o seu estado espiritual perante Deus? Estava inimizado para com Deus. Ele estava a perseguir o próprio Deus. Saulo, porque me persegues? E foi preciso ele reconhecer, e agora falo de Paulo. Paulo, o apóstolo, reconhecia que era o principal dos pecadores. E fala sempre destas categorias, sendo nós, não é? Sendo nós ímpios, sendo nós fracos, sendo nós inimigos, injustos, perdidos. Deus pôde salvar o principal dos pecadores. E o Evangelho mostra uma coisa. O Evangelho, e em particular na pessoa do apóstolo Paulo, mostra uma coisa. Que Deus não pode salvar o mais santo dos fariseus, enquanto ele estiver nessa condição. O mais distinto dos fariseus está perdido aos olhos de Deus. Deus não pode salvar enquanto ele estiver naquela condição. Mas pode salvar quem? O principal dos pecadores. Por isso eu quero perguntar a cada um de vocês em que categoria querem estar. Particularmente aqueles que ainda não tomaram esta decisão.
por Deus. E mesmo os que já tomaram essa decisão, aproveitem para dar graças a Deus por aquilo por Ele ter olhado para nós, estando nós nesta condição. Mas em que categoria quer estar? Quer estar na categoria de Saulo, em que tinha tudo de bom aos seus próprios olhos, ou na categoria de Paulo, em que reconhecia o seu estado de pecador, o seu estado de indignidade perante Deus? Ficam pois estas notícias, e que espero que estas notícias sejam boas para ti. Sejam boas para ti. Assim, não são boas no sentido em que ninguém gosta de ser confrontado com o seu pecado. Ninguém gosta de ser confrontado com o seu estado de inimizade para com Deus. Mas essa é, e sempre será, a condição essencial para que nós possamos chegar a Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e um bom domingo para todos.